O Castelo Ousca, também conhecido por The Gate to Hell, ou seja, o Portão do Inferno, fica em Blatce, a 47 km a norte de Praga, e é sobretudo conhecido pelas suas imensas lendas sobrenaturais. Mas antes de irmos ao vídeo, queria mandar um salve para Lázaro Luís, Saskia Macedo, Andrew Luiz, Maurício Leonard, Fátima Violeta, Vera Pires de Castro e Adrian Krichenko. Irei tentar agradecer a todos vocês que já me acompanham há algum tempo. Irei fazê-lo durante os próximos vídeos. Muito obrigado pela força, por a amizade, por verem e por comentarem. Um grande abraço para todos vocês. E sem mais demoras, vamos conhecer o Castelo Ousca, o castelo mais assombrado do mundo. O Castelo Ousca é um dos castelos mais antigos do país e também um dos mais bem conservados. Um castelo construído em estilo gótico renascentista do século XIII. Tem características arquitetónicas inusitadas. É sobretudo conhecido pelas suas imensas lendas sobrenaturais. E é sem dúvida o castelo mais assombrado do mundo. No seu porão existe um espaço chamado de Escritório do Diabo. Por lá encontramos uma espécie de trono macabro feito de ferro. Um tridente, caldeirões e chifres de animais espalhados pelas paredes. Dizem que é uma visão aterrorizante. No século XIII, a quando da sua construção, a região era coberta por florestas densas, úmidas, sombrias e sinistras. Uma paisagem digna de um filme de terror vampírico. A área desenvolveu, obviamente, uma reputação de meter pavor até aos mais corajosos. Dizia-se que demónios, espíritos e monstros meio humanos, meio animais, percorriam os vales cobertos de árvores à procura de vítimas. Na floresta existia um buraco ou fissura profundo. Tentaram enchê-lo com terra, pedras e pedregulhos, mas todos os esforços falharam. Na verdade, não tiveram qualquer efeito. O buraco parecia interminável. Na época diziam que monstros, demónios e espíritos emergiam por esse buraco. Diziam que era uma porta para o inferno. As fazendas que existiam ao redor da floresta perdiam constantemente animais e pessoas, e julgavam que essas criaturas demoníacas as levavam para o buraco para não mais serem vistas. A população evitava sair das suas casas após o sol se pôr, e quem se aventurasse a sair na escuridão certamente estaria farto de viver e estaria à procura de uma rápida passagem para o além. Algo tinha de ser feito, e algures na década de 900, uma capela foi construída para tapar o buraco que tanto desgosto e miséria causava a estas populações. O objetivo principal era o de bloquear todas aquelas criaturas infernais. A República Checa está repleta de castelos semelhantes. Todos eles têm a sua história totalmente documentada. A primeira estrutura de que há registro no lugar e totalmente comprovada por manuscritos antigos é de uma pequena fortificação de madeira, construída no século IX. Uma fortificação construída pelo príncipe Slavibor para o seu filho Rosek. E daí o nome deste castelo. Mas a história deste castelo ainda vai ficar mais estranha. Um duque da região, ansioso para acabar com os rumores sobrenaturais do lugar, ofereceu total perdão a vários prisioneiros condenados à morte. Estes seriam libertados se descessem pelo buraco, amarrados apenas com uma corda, e relatassem tudo o que vissem lá dentro. Muitos deles recusaram, pois diziam que era ali que existia o próprio inferno, e preferiram o conforto das suas celas. Mas houve um homem que aceitou, e então amarraram-no e desceram-no vários metros. Minutos depois, o homem começou a gritar incontrolavelmente. O homem gritava para que o puxassem para cima. Quando voltou à superfície, parecia ter envelhecido 30 anos. Tinha rugas no rosto,
cabelos brancos e o terror estampado nos olhos. Nunca mais se recuperou e veio a falecer dias depois. O homem ficou de tal forma debilitado que nunca foi capaz de divulgar os horrores que tinha visto no buraco. O castelo não foi construído de forma tradicional, pois as torres do castelo são viradas para o seu interior. Aparenta claramente ter o objetivo de não deixar sair o que quer que fosse que estivesse lá dentro. Outros indícios que apontam para isso era que, apesar de ser construído com diversos andares, não havia forma de chegar aos pisos superiores, pelo menos pelo lado de dentro, pois no seu interior não havia escadas nem janelas. Segundo os pesquisadores, a sua localização era longe de tudo e de todos. Não tinha fontes de água, não tinha rotas comerciais ou povoados adjacentes, algo nada comum naquele tempo. Falando militarmente, a construção do castelo nesta região não fazia qualquer sentido. O castelo foi construído num lugar onde ninguém pensaria em construir um. A fissura ou buraco sem fim está agora tapado por baixo do chão da pequena capela. Numa das paredes da capela estão alguns dos desenhos mais antigos da Europa, datados de 1400 d.C. Todos eles são considerados misteriosos e todos eles estão associados ao próprio diabo, como por exemplo os centauros. Noutra parede temos a imagem de São Miguel espetando a sua lança na boca de um dragão. Noutras imagens temos o anjo São Cristóvão, um anjo que pesa as almas humanas e que na altura julgavam ser o responsável por as atirar para o inferno. A sua reputação sombria manteve-se intacta ao longo dos tempos. No auge da rivalidade entre católicos e protestantes, um período conhecido como a Guerra dos 30 Anos, o castelo foi ocupado por Oronto, um comandante sueco renegado e a sua horde de bandidos. Estes apoderaram-se do castelo e fizeram dele o seu quartel-general. Oronto era um feiticeiro e alquimista e usou o castelo para variadas experiências ocultas. Após a selagem ou o fecho do portão do inferno, a região experimentou uma aparente tranquilidade. Essa tranquilidade foi agora quebrada por esse feiticeiro e os seus seguidores. A certa altura e fartos da situação, a população local finalmente teve coragem de enfrentar o feiticeiro e dois caçadores conseguiram acabar com este, atirando o homem pela janela, quando ele estava no seu laboratório. No ano de 1836, o poeta checo Karel Hynek passou uma noite no castelo e em seguida escreveu uma carta ao seu melhor amigo, Edward Hindle. Na carta, relatou estranhas visões que teve nos seus sonhos. Dizia ter sido transportado para Praga do século XX e uma garota tinha-lhe mostrado fotos de uma pequena caixa mágica iluminada, teoricamente um telemóvel. Diz que depois flutuou por enormes penhascos de cimento, penhascos com buracos quadrados que emitiam uma luz amarela. Esta descrição é bastante semelhante aos apartamentos modernos que existem atualmente em Praga. Mais tarde, o governo alemão da Segunda Guerra apoderou-se do castelo. Não se sabe ao certo o que fizeram por lá, pois estes destruíram todas as evidências quando foram forçados a abandonar a Boémia. Como o local não era de importância estratégica a nível militar, é muito provável que a sua presença estivesse relacionada com o ocultismo. Como é sabido, estes alemães apreciavam e muito estas práticas ocultas. Em várias renovações do castelo foram encontrados esqueletos de oficiais alemães. Aparentemente terão sido executados. Após a guerra, uma limpeza completa do castelo teve que ser feita, mas os donos proibiram qualquer escavação, com medo do que poderia ser encontrado por baixo do chão. A Usca permanece um mistério para aqueles que o visitam. Avistamentos de demónios, espectros e outras aparições são frequentemente reportados. Os mais comuns são um cavalo sem cabeça e uma mulher com vestido branco. No porão, dizem que há restos de bestas e demónios enterrados, demónios que emergiram do buraco. No terceiro andar, é comum avistar-se o fantasma de uma bela jovem.
Atividades paranormais manifestam-se naquele andar. Atualmente o castelo é um local de encontros para quem estuda o sobrenatural. É considerado por alguns especialistas como um portal de energia que os alemães Oronto o Feiticeiro e outras personagens sombrias da história utilizaram para fins sinistros e macabros. Com o seu buraco misterioso, com o escritório do próprio diabo, com as aparições que por lá são vistas, com os demónios e bestas que dizem por lá existir, o Castelo Aouske é sem dúvida um dos lugares mais misteriosos do mundo. E chegamos assim ao fim de mais um vídeo. Quem de vocês quer visitar este castelo misterioso? Seria sem dúvida uma visita bastante interessante. Espero sinceramente que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Se são novos por aqui e gostam do conteúdo do canal, não se esqueçam de subscrever. Não se esqueçam também de clicar no sino das notificações e escolher a opção todas as notificações. E só me resta despedir. Pessoal, até ao próximo vídeo.